As biografias de cristãos notáveis podem ser uma fonte inspiradora e encorajadora para os cristãos dos dias de hoje, pois mostram como homens e mulheres comuns foram usados por Deus de maneira extraordinária para alcançar grandes feitos em prol do reino de Deus. Essas biografias mostram que a vida cristã é um chamado para uma caminhada de fé, de coragem e compromisso com os valores do Evangelho. Ao ler sobre a vida e os desafios enfrentados por cristãos notáveis, podemos aprender lições valiosas sobre perseverança, humildade, sacrifício, liderança e amor ao próximo. As biografias também nos ajudam a entender melhor o contexto histórico em que esses cristãos viveram e a ver como Deus trabalhou em suas vidas e ministério. Além disso, ler biografias, irmãos, de cristãos notáveis pode nos ajudar a ampliar nossa visão do que é possível realizar por meio da fé em Deus. Ao ver como outras pessoas enfrentaram desafios semelhantes aos nossos e os superaram pela fé, podemos ser encorajados a perseverar e confiar em Deus em todas as circunstâncias. Por esses motivos, é importante para um cristão conhecer as biografias de cristãos notáveis e aprender com suas experiências de vida e fé. E é por isso que eu fiz esse vídeo, e eu quero recomendar para você as 20 biografias que você deve conhecer ainda esse ano, que podem impactar a sua vida e ajudar muito o seu crescimento espiritual. A vida de David Brainerd, especificadamente o livro de Jonathan Edwards, apresenta a biografia de David Brainerd como um missionário americano que dedicou a sua vida a pregar o evangelho entre os índios americanos no século XVIII. A obra destaca a vida piedosa e a paixão de Brainerd pelo evangelismo e é considerado um clássico da literatura cristã. Além disso, é muito fácil encontrar informações sobre David Brainerd na internet, inclusive também sobre o seu irmão, que se tornou um grande missionário. A vida de George Miller apresenta a biografia de George Miller e falam sobre um evangelista e filantropo britânico do século XIX. A história dele destaca a fé inabalável de Miller em Deus e sua dedicação ao trabalho missionário e à assistência aos pobres. Eu recomendo muito a quem gostaria de desenvolver um trabalho missionário. A vida de Charles Spurgeon, irmãos, principalmente a do Dale Moore, é um livro que apresenta a biografia de Charles Spurgeon, um dos pregadores mais influentes do século XIX. As biografias deles destacam a vida e o ministério de Spurgeon, bem como sua teologia reformada e a sua paixão pelo evangelismo. Você pode se perguntar, mas por que conhecer Charles Spurgeon? Sabia que ele foi um dos pregadores mais influentes do seu tempo? Ele atraiu multidões, pregava profundamente os textos bíblicos, tinha uma vida piedosa, era um homem cheio de falhas e errou bastante durante a sua vida, mas ainda assim encontrou o caminho mediante a graça de Deus. Sofreu perseguições, problemas de saúde e até mesmo depressão. Ele é inspirador para os nossos dias. Uma quarta biografia que você deve conhecer é a de Jean Bunyan. Como me sinto agraciado por Deus por ter lido tal livro, como A Graça Abundante ao Chefe dos Pecadores. Esse livro apresenta a biografia de Jean Bunyan, autor de O Peregrino. A obra destaca a vida de Bunyan, sua conversão e sua luta contra o pecado, bem como a importância de sua obra literária na tradição cristã. A história de Bunyan me emocionou por diversas vezes, isso pela forma sincera com a qual ele lida com a sua própria alma eterna. Fui intimamente levado à piedade e devoção após algumas leituras desse maravilhoso livro. É muito fácil também encontrar informações sobre Jean Bunyan na internet. Inclusive, nós temos um vídeo sobre ele aqui no canal. Eu também recomendo, irmãos, que vocês conheçam a vida de Hudson Taylor.
A biografia desse querido personagem chamado Hudson Taylor apresenta a história de um missionário britânico que dedicou sua vida a pregar o evangelho na China no século XIX. A obra destaca a vida e o ministério de Taylor, bem como sua fé inabalável em Deus e o seu compromisso com a evangelização. Depois de ler essa sua história, meu primeiro sentimento foi que eu não estava fazendo absolutamente nada para a glória de Deus. E o segundo foi que esse irmão estaria muito feliz no céu por ter dado toda a sua vida da forma como aconteceu. Conheça também, irmãos, a vida de Jonathan Edwards. Você pode ler aquele livro do Ian Moore ou do Lawson. A história vai te apresentar a biografia de Jonathan Edwards, um dos principais teólogos e pregadores do movimento avivalista do século XVIII. As obras destacam a vida e o ministério de Edwards, bem como a sua teologia reformada e sua paixão pela evangelização. Se você lê a de Steven Lawson, prepare seu caderninho para escrever suas resoluções, porque com certeza você vai escrever. Até hoje eu tenho as minhas. A vida de Corrie ten Boom é outra biografia maravilhosa. Uma cristã holandesa que salvou muitos judeus durante a Segunda Guerra Mundial e foi presa pelos nazistas. A obra destaca a fé inabalável de Corrie e sua dedicação ao amor ao próximo. Não posso explicar muita coisa, só sei que você tem que conhecer essa história. Veja nosso vídeo sobre ela e assista ao filme que também conta a história de Corrie ten Boom. A vida de William Carey. A biografia de William Carey trata de um missionário britânico que fundou a primeira missão moderna na Índia no século XVIII também. A obra destaca a vida e o ministério de Carey, bem como sua fé inabalável em Deus e a sua paixão pela evangelização. Eu tenho certeza que vocês conhecem esse personagem, pelo menos de ouvir falar. Vai lá conhecer mais profundamente a história dele. Nós também temos material de William Carey aqui no canal. A vida de Martinho Lutero, irmão, também é essencial para qualquer cristão protestante. É uma biografia indispensável. Martinho Lutero é o reformador alemão que liderou a reforma protestante no século XVI. A história vai destacar principalmente a vida e o ministério de Lutero, a sua teologia e sua luta pela liberdade religiosa. Isso é importante para qualquer cristão protestante. Você pode ver o filme e também encontra com facilidade muitas informações sobre a história de Lutero. Quero recomendar também que vocês conheçam a história do missionário Jim Elliot, que tem sua biografia apresentada pela Elisabeth Elliot, que é o principal livro sobre a história que você vai encontrar. Esse livro apresenta a biografia de Jim, um missionário americano que foi morto pelos índios Huaorani, no Equador, em 1956. A obra destaca a vida e o ministério de Elliot, bem como sua fé inabalável em Deus e seu compromisso com a evangelização. Nessas recomendações de biografias que você tem que ver, tem que conhecer esse ano, não poderia faltar John Wesley. Talvez você já conheça a história de John Wesley, mas eu quero te incentivar a buscar conhecer um pouquinho mais da história desse grande personagem. Também é uma biografia indispensável e apresenta John Wesley, um dos fundadores do metodismo do século XVIII. A obra destaca a vida e o ministério de Wesley, bem como sua teologia arminiana e a sua paixão pela evangelização. Também nos apresenta um contexto histórico do período das grandes pregações ao ar livre. É muito inspirador, irmãos. Todo o conteúdo que você conseguir sobre John Wesley, leia e assista. Um dos principais vídeos aqui do canal é exatamente sobre John Wesley. E nós aqui do canal já falamos sobre quase todos os personagens aí da família de Wesley e daquele período. Partindo agora para um personagem não tão conhecido, irmãos, eu recomendo que vocês conheçam a história de Amy Carmichael. A biografia de Amy é muito interessante. Ela era uma missionária escocesa e ela dedicou sua vida a pregar o evangelho também na Índia, só que ela foi uma missionária do século XX. A história destaca a vida e o ministério de Carmichael, bem como sua dedicação ao amor ao próximo e sua luta contra o tráfico humano.
A vida de John Knox, o líder da reforma escocesa, também é muito preciosa para aquelas pessoas que desejarem conhecer biografias e se inspirarem através delas. A obra destaca a vida e o ministério de Knox, bem como sua teologia reformada e sua luta pela liberdade religiosa. Você já ouviu falar sobre um atleta olímpico que se tornou um missionário escocês e pregou o evangelho na China, também no século XX? A vida de Eric Liddell é esta história. A obra destaca a vida e o ministério de Liddell, bem como sua fé inabalável em Deus e o seu compromisso com a evangelização. Uma história um pouquinho mais atual e muito inspiradora para pessoas que gostam de conhecer biografias. A minha próxima recomendação, irmãos, está quase saindo o vídeo dele aqui no canal. Eu vou falar sobre Charles Finney, a vida de Charles Finney. É uma biografia que apresenta um líder do segundo grande despertamento no século XIX. A história do seu ministério, bem como sua teologia, que era arminiana, e enfatizando ali a sua paixão pela evangelização. Muita gente já pediu a história dele aqui no canal e eu quero recomendar que você o conheça. Um dos meus personagens prediletos, irmãos, da história da igreja, sem dúvida, é George Whitefield. Principalmente o livro de Dallas Moore. Se você não conhece, eu recomendo que você conheça. A biografia de George Whitefield apresenta o pregador e líder do grande despertamento no século XVIII. A obra dstaca a vida e o ministério de Whitefield, bem como sua teologia reformada e a sua paixão pela evangelização. Você vai ficar impressionado o quanto esse homem era eficaz na sua pregação ao ar livre, atraía multidões, tinha uma voz potente, uma eloquência sem precedentes, algo extraordinário, tanto para a época quanto para quem lê nos dias de hoje. Conheça também, irmãos, a história de Adoniram Judson, um missionário americano que pregou o evangelho na Birmânia no século XIX. A história destaca a vida e o ministério de Judson, bem como sua fé inabalável em Deus e o seu compromisso com a evangelização. Sabe aquela história de ficar envergonhado depois de conhecer a história de alguém que fez muito para Deus? Provavelmente esse vai ser o seu sentimento ao ouvir a história desse grande missionário. Para trazer mais um personagem feminino agora para a nossa lista, irmãos, eu quero falar para você conhecer a história de Susannah Spurgeon, a esposa do pregador Charles Spurgeon. A vida e o ministério de Susannah foram incrivelmente inspiradores e muito provedores para o ministério de Spurgeon. Toda a sua fé inabalável em Deus e o seu apoio ao ministério do seu marido são incríveis, irmãos. Eu tenho vídeo sobre ela, tenho um vídeo inteiro aqui sobre Charles Spurgeon e eu quero convidar você a vê-los e ler sobre eles. Se você puder, compre os livros que tratam sobre a história deles ou pesquisem na internet. Existem blogs, existem sites que tratam sobre a história deles. São leituras normalmente resumidas, rápidas e que vão trazer muita edificação. Além disso, eu quero incentivar ainda mais que você leia os materiais produzidos por essas pessoas que eu estou citando nesse vídeo. Sermões, textos, livros. Consuma tudo que você puder, porque eu tenho certeza que vai ser uma grande ajuda para a sua vida espiritual. Outro personagem, irmãos, que eu quero recomendar para você é Andrew Moore, apresentando a biografia de Andrew, um pregador e escritor sul-africano do século XIX. A biografia dele destaca a vida e o ministério de Moore, bem como sua teologia reformada e a sua paixão pela oração. Se existem personagens que nos ensinam a depender de Deus e a aprender de Deus e a crescer em Deus, são os personagens que se destacaram na oração. Todos os homens de oração da história da igreja fizeram muito, irmãos. E eu quero recomendar para você esse grande homem de oração. Leia a biografia, conheça. Eu quero falar dele futuramente aqui no canal também, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais. E por último, a vida de Martyn Lloyd-Jones, principalmente aquele livro do Ian Moore. A biografia de Martyn Lloyd-Jones, irmãos, vai apresentar um pregador galês do século XX. A vida e o ministério de Martyn Lloyd-Jones são incríveis. Sua teologia reformada, o seu compromisso com a exposição bíblica, a pregação expositiva, as controvérsias com o movimento carismático, a sua defesa da fé reformada.
Tudo que tem a ver com a história de Lloyd Jones é incrível, irmãos. É uma história fascinante, ele foi um pregador fascinante. Graças a Deus nós temos áudios de suas pregações, nós temos muito conteúdo de Lloyd Jones, tem muitos livros traduzidos para português, e ele é um pregador que deve ser lido por cristãos que querem crescer na fé. É indispensável, não por ser um dever, mas porque é uma leitura que traz um crescimento espiritual incrível, irmãos. É uma leitura essencial para aqueles que desejam conhecer mais sobre a vida e o legado desse importante líder cristão do século XX. Será que você conhece todos os personagens da lista? Quer algum deles aqui no canal Teologia? Então deixa o seu comentário aqui embaixo e que Deus abençoe vocês e até a próxima.